Finalmente, o Cruz Maltino acerta a contratação de centroavante. Dia de decisão. Tem jogo com o Vitória. Cuiabano está fora. Decisão fora de campo. Negociação em andamento. Como fazer para finalizar a venda da SAF? Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta quarta-feira, dia 26 de agosto de 2026. Vasco que acertou a contratação do atacante de 30 anos, Bruno Duarte, junto ao Estrela Vermelha. O acordo já estava selado desde a última sexta-feira. O jogador agora assinou um pré-contrato e se prepara para chegar ao Rio de Janeiro, a desembarcar aqui na cidade maravilhosa já durante essa semana. Inclusive, já estamos aqui naquela apuração para saber o horário do voo, o dia da chegada. Então fique atento, ative o sino para você acompanhar a transmissão completa das primeiras palavras do atacante Bruno Duarte. E aí, mesmo ainda com a juíza, mesmo com o pedido lá do desembargador César Cury, autorizando o empréstimo do DIP, o empréstimo DIP ao Vasco de 150 milhões, mesmo ainda a juíza não assinando lá a autorização do empréstimo, o Vasco conseguiu se antecipar e ali junto ao Estrela Vermelha, já também ali desenrolando o Vasco, negociando com o Vasco, o desenrolar da situação, aceitou receber parte do valor de entrada a partir de outubro. Tá? Então isso facilitou o Vasco acertar a contratação. E é algo que é raro de acontecer, tá? No mercado. O Vasco conseguiu ali, o Admar conseguiu, junto ao departamento de futebol e à diretoria do Vasco, a autorização junto ao Estrela Vermelha e a vontade também do Bruno Duarte. A vontade do jogador prevaleceu. O acordo é de 2 milhões de euros. Aproximadamente ali 12 milhões de reais pelo atacante de 30 anos. Os números, Bruno Duarte, seu ex-clube, é considerado bons para o atacante. Expectativa boa. Um atacante móvel, que tem ali recurso, cabeceio, pivô, né? Torcer agora para que ele possa render com a camisa Cruz Maltina. A gente não sabe ainda qual vai ser o número do jogador, isso tudo ali na sua chegada nós vamos trazer para você em primeira mão. Então, o acordo está selado. A preocupação ainda, a princípio, no panorama, é que o Vasco contou com a boa vontade do Estrela Vermelha, por não ter ainda o empréstimo DIP, ainda é uma preocupação. O DIP, ele é essencial para tudo, né, para a contratação. E por que eu digo preocupação? Porque o Vasco depende do empréstimo DIP para não ficar sem poder pagar os salários no próximo mês. Há um risco, galera. Jogo de hoje, ingressos esgotados, São Januário. Há uma enorme expectativa do torcedor e da diretoria. Do torcedor por uma grande atuação em campo, que o Vasco consiga voltar a fazer um bom jogo, um jogo seguro, organizado, sem sofrimento. Não terá o cuiabano, o técnico Pedro Emanuel, que está vetado, com problemas musculares. Avelar ou Piton. Professor, Avelar, o torcedor terá mais paciência com o time e deve ser a novidade, além da entrada do Facundo Colídio. Professor, um argentino na vaga do David, Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, que não está suspenso na Copa do Brasil, mas no Brasileiro, Avelar ou Piton, eu iria de Avelar. Sousa, Thiago Mendes e Tietê, eu não iria com o Thiago Mendes. Barros, libera mais o Thiago Mendes, que é uma espécie de camisa 10, professor. Adson, Facundo Colídio e Andrés, já que está proibido jogar no 4-4-2 no Vasco, não é de hoje, já tem muito tempo, esse é o provável time para logo mais. E aí, torcedor, que tal? Vale vaga na semifinal, tem 9 milhões de reais em disputa. Claro que é apenas a primeira partida, o jogo de volta é na próxima quarta-feira. Ontem começou a Copa do Brasil com um empate, Cruzeiro e Atlético Mineiro, 1-1, mas hoje
já vale começar a nossa corrida. O Vasco tem como vencedor do confronto Palmeiras e Santos, que jogam no mesmo horário lá no Nubank Park. Aliás, ontem surgiram umas brincadeiras nas redes sociais. Já que o Vasco não pôde jogar no Maracanã hoje, então o clássico com o Flamengo dia 28 de outubro traz para São Januário. O BEP não permite. Aí veio a brincadeira, então leva para o Nubank Park. Vai jogar no estádio do Palmeiras. Enfim, isso é apenas uma zoeira, né? Nesse momento. Mas o Vasco pode vender o mando de campo. Claro que tem que ter autorização da CBF. Acho eu que a CBF não autorizaria. O Flamengo iria gritar muito. Mas enfim, vamos aguardar o que vai acontecer. A tendência realmente é o Vasco cumprir o acordo que ele firmou, né? E jogar no Maracanã. Bom, falando sobre o jogo de hoje ainda, há uma enorme expectativa da diretoria de que o Marcos Lamáquia compareça a São Januário, até para viver o clima, sentir o caldeirão pulsando e o torcedor conhecê-lo, né? E aí ele pode entrar em campo novamente, acenar para o torcedor, isso faz parte, né, do jogo. Direto e reto, Dr. Pedro Teixeira, advogado especialista em recuperação judicial, extrajudicial, falência, doutor e mestre pela UERJ, professor, enfim. E hoje presidente da comissão da OAB sobre SAF, no Rio de Janeiro. Falou ontem em entrevista ao nosso canal aqui, bateu um papo longo, mais de 1 hora, não é a primeira vez que ele vem aqui ao nosso canal, já teve em 2024 e voltará outras vezes. Aliás, amanhã estou aguardando o Dr. José Humberto para falar um pouquinho mais também sobre a relação societária. E ele fala sobre um caminho que ele enxerga para o Vasco já fazer aí a sua mudança e fugir de qualquer discussão. Enteado é parente, não é parente, não pode, a Leila Pereira é presidente do Palmeiras, o Marcos Lamáquia é enteado dela. Enfim, há um caminho a percorrer. Assista esse trechinho e volte comigo, que eu vou falar sobre reforço também. Há soluções, há diversas soluções. Uma delas, que está até previsto também no próprio regulamento da ANRESF, que é a constituição do chamado Blind Trust, ou seja, que é a constituição de um fundo que vai gerir independentemente de quem seja o proprietário do clube, né? Ou seja, então é constituído um fundo gestor, né, que vai tomar as decisões e não vai se reportar ao proprietário. A preocupação aqui é que não haja uma administração sobreposta, né? Que um grupo familiar, no caso, se ficar entendido, é bom dizer, se houver esse entendimento que parente, né, que enteado também é parente, por isso existe a restrição, existe uma forma de remediar. Ou seja, você cria um fundo, é como se você terceirizasse a administração de um clube, você é proprietário, mas você terceiriza, né, para a administração do clube até o prazo do problema. E a gente tem que lembrar, Fábio, que aqui a origem do problema é o fato da Leila ser presidente do Palmeiras. O mandato da Leila termina em 2027. Então, dezembro de 2027. A gente está falando aqui de um problema que vai durar 1 ano. Tá aí, esse é apenas um trechinho do Dr. Pedro Teixeira. Hoje, quando for por volta de meio-dia, eu vou subir um corte especial maior, ele explicando outros detalhes de como o Vasco pode percorrer o caminho também e não ser incomodado na justiça. Bom, falar sobre reforço, o atacante Bruno Duarte está fechado com o Vasco, ele pertence ao Sparta Praga, 10 milhões de reais, é a proposta que o Vasco já acertou com o clube, o atleta também. Agora, o Vasco aguarda a liberação de recursos para fazer essa contratação. O empréstimo seria imediatamente utilizado um pedaço para fazer essa aquisição, que não seria à vista, mas um pedaço dela. Então, como está esse imbróglio na justiça, liberou parcialmente, sem auditoria, mas não está liberado o dinheiro, apenas uma avaliação e tal, não tem uma data, a janela fecha dia 11 de setembro. O Vasco tem que correr, porque não tem um centroavante hoje especialista, o cara que faça gols, que dê tranquilidade. Spinelli não desandou, Brenner está machucado, Facundo é uma improvisação, não sei por que o Bruno Lopes da base não é utilizado, né? Não está em condições físicas. Vamos botar a base para jogar, professor. Hoje bota o Avelar, amanhã bota o Bruno Lopes contra o Cruzeiro no sábado. Vambora, não tem conversa. A base é o nosso DNA. Não sei o que você pensa. Esse cara é goleador? Já vi jogar? Não. Quantos brasileiros, quantos torcedores do Vasco viram jogar? Pouquíssimos. Talvez 5. Mas
os números jogam totalmente a favor dele. E que ele venha dizendo a fazer gol porque a gente precisa. Ganhar de 1-0 já é suficiente. Campeonato Brasileiro, a corda tá aqui, ó, apertando o nosso pescoço. Vamos ver. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilha, já comenta aí embaixo. Não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Galera, se aparecer a função de hypar, clica no botão por favor, que assim nosso vídeo é mais recomendado para mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação. Valeu galera, forte abraço, fui!